Boa noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto nessa quarta-feira. Hoje, ainda na programação especial do aniversário de 29 anos da igreja, nós vamos transmitir para vocês uma conversa gravada, onde eu fiz a mediação do pastor Ziel Machado, que pregou para a gente no sábado passado, junto com o pastor Domingos Marcelos. O pastor Domingos é um amigo que Deus nos deu nos últimos tempos. Ele é pastor da Igreja Batista em Vital, Brasil, em Niterói, é professor de física e é também discípulo do pastor Jailton Barreto. Então nós temos o pastor Ziel, o pastor Domingos, conversando sobre o tema que nós trouxemos para esse ano, aprendendo a discernir o tempo. Fique ligado, acompanhe, faça anotações, vai ter indicações de bons livros, de boa literatura, para que a gente possa aplicar e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nesse aniversário da igreja. Que Deus abençoe, que tenhamos aí um tempo de edificação nessa conversa. Bom, gente, nós estamos aqui para conversar com o pastor Ziel Machado, com o pastor Domingos Marcelos, dois pastores, amigos, irmãos em Cristo, servos de Deus, cada um com a sua vocação, na sua localidade. Eu fico muito feliz por causa desse tema que nós escolhemos esse ano, sobre aprender a discernir o tempo, conversar com pastores que têm experiências diferentes, têm vivências diferentes, e eu acho que o pastor Ziel estava falando na palavra que nós ouvimos nesse aniversário da igreja sobre meios da gente discernir o Kairos, o tempo de Deus. Eu acho que um dos meios é também o relacionamento, é ouvir, trocar experiência, dialogar. Então esse é o intuito da nossa conversa aqui. Eu já discernir o que deve ser decidido, quando deve ser decidido, em que direção caminhar, mas essa é a pergunta sempre importante, que tempo a gente vive e como a gente deve viver esse tempo, É isso. Pastor Domingos. Boa noite, irmãos. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Diogo pelo convite, a igreja também, Batista Monte Gerizim, e parabenizá-los por esses 29 anos, que Deus possa realmente direcionar, dirigir, conduzir, ou melhor, continuar conduzindo a história dos irmãos no tempo, e realmente ele possa ser esse Deus soberano sobre o tempo, mas o Deus que nos escolheu para vivermos nesse tempo a vontade dele. Então, para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos também. Eu sou pastor da Igreja Batista em Vital, Brasil, aqui em Niterói, onde estou servindo. Tive o prazer de conhecer o pastor Diogo quando fui aí a Angra dos Reis, e espero um dia ter a oportunidade de conhecer essa bela igreja também. Parabéns. Tá certo, obrigado. Vocês dois, já quero dizer de antemão, são muito bem-vindos aqui. Nós somos uma igreja, vou falar por todo o corpo, por toda a igreja, muito hospitaleira, muito receptiva. Os irmãos aqui, não é me gabando, porque não sou eu, são eles, Eles são nota 1000. Se vocês estivessem aqui, vocês iam estar recebendo 250 mil abraços, Então, eu quero até aqui, representando a igreja, transmitir esse abraço para vocês e dizer que um dia, quando houver a oportunidade, isso tudo melhorar, vocês sempre serão bem-vindos aqui, tá certo? Muito bem. Então, eu quero lançar o tema aí, o desafio, porque quando isso ocorreu para a gente aqui, como liderança, nós vivemos um tempo de transição, eu acho, na humanidade, um tempo mesmo de transição em vários aspectos, de maneira de pensar. E a igreja como um todo, eu creio que experimenta isso, Deus impõe certos desafios e a gente vai acompanhando essas movimentações. E a gente lendo esse texto de Eclesiastes, me ocorreu que muitas vezes a gente briga com o tempo, A gente considera o tempo, já me antecipando a palavra que o pastor Zé falou, o nosso inimigo. A gente tem que vencer o tempo, a gente tem que chegar na frente, a gente tem que, eu não sei... Correr contra o relógio. Isso, correr contra. E quando eu li aquele texto, que fala assim, olha, há um tempo para tudo. Tem um tempo para todo propósito. Alguém determina esse tempo. A proposta era justamente esse aprendizado. Essa qualidade, essa capacidade que eu acho que, como o pastor Zé disse, só a igreja tem de discernir, de saber que existe algo que determina. Como eu me sintonizo, já que a gente falou de rádio no papo aqui antes, Como é que eu me sintonizo? Como é que eu chego nessa frequência
de saber o tempo certo. Para a gente tem sido um desafio aqui, mudanças de liderança, mudanças de forma de agir, das pessoas muito engajadas, graças a Deus, mas como discernir o tempo, né? Como não brigar com o tempo, como fazer as pazes com o tempo. Acho que quero passar para os dois essa pergunta. Existe essa briga com o tempo e como fazer as pazes? Como o tempo ser o nosso amigo ao invés do nosso inimigo? E aí, quem quiser falar? Pastor Domingos. Eu ia dar honra para o pastor Ziel, mas já passou a honra para mim mais rápido. Fala, pastor Ziel. É que eu não perco tempo. O Kundera é um autor que diz, é famoso, né? Ele diz que uma grande enfermidade do nosso tempo é a pressa. O nosso mundo, por exemplo, eu me lembro quando eu era pequeno, quando a mamãe ia fazer um achocolatado em casa, ela ralava o chocolate. Hoje você vai no mercado e compra uma caixinha, já está pronto. Então, essa cultura do instantâneo, né, a velocidade. Eu sou da época que a gente mandava cartas. Eu namorei com a minha esposa por cartas. Ela morava numa cidade, eu morava em outra cidade. Nós temos aqui coleções, mais coleção de carta, né? Hoje, se eu falar o que é carta na igreja, o pessoal fala que correio, até porque está em greve, o pessoal tem que botar no Google, porque essa geração não sabe o que é mandar telegrama, não sabe o que é mandar um fax, não sabe o que é mandar escrever uma carta, porque eles não colecionam selos, eles não sabem o que é essa cultura do tempo, né? Quando eu morava na Inglaterra, por exemplo, a carta demorava 15 dias para chegar no Brasil. Hoje eu falo com meu filho no Canadá a cada 10 minutos, né? A gente fala rapidamente, ele está lá do outro lado do mundo, eu converso com ele tranquilamente, por causa da velocidade da comunicação. Então, a grande cilada foi que a tecnologia prometeu para a gente que o avanço tecnológico faria com que nós economizássemos tempo e sobraria mais tempo para a gente. Doce ilusão. Nós ficamos mais presos nas coisas. Então, por exemplo, na minha época foi os e-mails. Os e-mails criou uma coisa assim que você não consegue responder todos os e-mails. Depois inventaram o Twitter, depois inventaram o WhatsApp. Então, a tecnologia, ao invés de fazer com que a gente economize tempo, nos torne mais escravo do tempo, das coisas, a velocidade. A expectativa mudou, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai trabalhava no banco, ele era a caixa do banco, de crédito de Minas. Então, quando você ia pegar dinheiro no banco, ele levantava, ia na cadeira, abria a gaveta, pegava uma ficha do cliente, anotava no papelzinho com lápis, fazia a conta, voltava, pegava o dinheiro. Hoje, você, do seu celular, você pode gastar um montão de dinheiro sem precisar ir na agência. Do celular, você paga, você pede a comida, você faz a transferência. Então, essa velocidade alterou as nossas expectativas, criou muito ruído. Então, se a gente entra em frequência com esse tipo de cronos, a gente pode perder o passo. A gente vai sofrer igual o corredor quando está rápido demais e sofre de uma arritmia cardíaca, porque o coração não está dando conta de bombar para ele o que ele precisa. Então, muitas vezes nós, como sociedade, como igreja, estamos sofrendo uma arritmia fora do tempo. Estamos num ritmo muito acelerado para poder fazer coisas, né? Tem que fazer coisa, fazer. E aí cai num ativismo que é sempre uma fuga, né? Um negócio difícil. Para a igreja não é uma boa. Para ninguém isso é bom, muito menos para a igreja, né? Amém. Verdade. E aí, pastor Domingos? Eu creio que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que, em meio a essa pandemia, ela está sendo forçada a fazer uma coisa que ela não gosta de fazer, que é reflexão. Nós fomos empurrados para um tempo de reflexão, né? E como o pastor Zé falou, a nossa sociedade é marcada pela atividade, por fazer. E tem sempre alguém interessado no nosso tempo, né? Tem sempre alguém roubando, sempre alguém procurando uma forma de usar o nosso tempo. E outra coisa que o pastor acabou de falar também é que isso não passa de fuga, né? Nós estamos constantemente fugindo da realidade da vida, e a fuga da realidade da vida é através de um ativismo que é para a gente não perceber a passagem do tempo, que está passando, né? Então, eu vejo que o grande problema é esse: a nossa sociedade é uma sociedade
que não encontra tempo para reflexão. E a igreja, ela acaba se tornando isso também, ela acaba se tornando, como parte dessa sociedade, nós estamos na sociedade, ela acaba se tornando uma igreja que age, mas uma igreja que age movida por quê e por quem? Então, quando o pastor Diogo fala dessa necessidade de tomada de decisão, né, dessa necessidade de enfrentar mudanças, de saber o que fazer, aí a igreja ela tem que sair da dimensão do Cronos para o Kairos, né, como o pastor falou, e eu vejo que o grande segredo está em algo que o pastor falou também na palavra, e ele falou rapidinho, eu queria até, depois ele tivesse a oportunidade de falar um pouco mais, que ele disse duas palavrinhas, referindo-se ao Salmo 46, meditação e oração. A igreja deste século, a nossa igreja, não sabe orar nem meditar. A gente não sabe o que é isso, porque a gente não tem tempo para isso. E aí, as nossas tomadas de decisões, elas são baseadas no quê? São baseadas no nosso conhecimento, são baseadas nas nossas análises estatísticas, né? São baseadas naquilo que a gente consegue controlar. A questão é que o que a gente controla? A gente não controla nada. E nós somos, como igreja, nós somos os agentes nesse mundo para mostrar que existe um controle maior. E aí, na hora de tomar uma decisão, como igreja, né, quanto tempo a gente se debruça em oração e meditação? Uma tomada de decisão. Então, eu vejo que esse é o grande desafio. E a pandemia empurrou a gente para isso, né? Ela encheu a gente de tempo e, infelizmente, nem dentro da pandemia a gente está conseguindo encontrar tempo para oração e meditação. É um desafio. É isso. Então, e aí, pastor Ziel, como é que... Eu sei que isso é um leitor, uma pessoa que considera bastante o Eugene Peterson, né? Então, e ele... Falando nisso que o Domingos falou aí, eu gosto muito também do conceito do Eugene Peterson de oração nos Salmos. Ele fala do Salmo 1 com o Salmo 2. O Salmo 1 é essa questão da meditação. O que o senhor tem a dizer para a gente, pastor Zé? Assim, disso que o pastor Domingos acabou de levantar, dessa bola aí, porque eu sempre penso que a oração, pelo que eu entendi no Eugene Peterson, é essa maneira de você... Não é uma coisa que você faz, mas é a maneira de você entrar nesse mesmo ritmo de Deus, do eterno, né? Já que ele botou a eternidade no nosso coração, é um tempo que você para, você respira, você mastiga, você rumina, você fala em voz alta, você faz silêncio, você ouve. Como é que o senhor vê isso, pastor Ziel, assim, essa questão em relação a discernir o tempo? A sociedade nossa tecnológica, ela valoriza muito o conhecimento. O mundo bíblico valoriza a sabedoria, que são coisas diferentes, né? A sabedoria é você saber usar o conhecimento de forma adequada. Só que a sabedoria não vem com acúmulo, vem com esse processar da experiência, da vida mesmo. Então, na velocidade da vida, a gente confia muito, como o pastor Domingos falou, no conhecimento, mas o conhecimento nem sempre é uma decisão sábia. Ou o tipo de conhecimento que a gente processa redunda em alguma coisa sábia, né? A gente tem muitas pessoas que são conhecidas. O conhecimento não produz necessariamente uma decisão ética adequada e sábia e apropriada. Você tem pessoas que usam o conhecimento para cometer crime, por exemplo, roubar a senha, hackear computador. São pessoas muito conhecimento, sabe a técnica, como funcionam as coisas. Pessoas que fazem esses crimes cibernéticos, eles têm todo o conhecimento. Os crimes de colarinho branco são pessoas estudadas, inteligentes, são pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, a Bíblia diz que a sabedoria não é fruto do acúmulo de conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria é temor do Senhor. Então, muda completamente. Então, se o princípio da sabedoria é temor do Senhor, então como é que a gente vive esse temor do Senhor? Como é que a gente anda em humildade diante do Senhor? Então, por exemplo, vou dar aqui uma situação onde a oração e a meditação foi fundamental. Então, Jesus no Getsêmani, ele vai com os discípulos para lá. É um momento crucial para Jesus. Jesus passa a noite orando e pede que os discípulos orem com ele.
Ele vai a primeira vez, se afasta e volta, os discípulos estão dormindo. Vai uma segunda vez, volta, os discípulos continuam dormindo. Vai a terceira vez, volta, os discípulos estão dormindo. Então Jesus diz, vocês não conseguem nem meditar, nem orar, vocês não conseguem perseverar, vocês dormem. Então o que acontece? Quando os soldados romanos se apresentam para pegar Jesus, Jesus, que passou o tempo orando, pôde discernir que por trás daquela ação dos guardas romanos estava a vontade de Deus sendo cumprida, que era aquilo que Deus havia determinado. Esse era o momento. Tanto é que o Evangelho de Lucas, por exemplo, vai dizer assim, não era a minha hora, não era a minha hora, não era a minha hora. De repente ele diz, chegou a minha hora. Mudou a perspectiva. Ele discerniu que agora chegou a hora. Então, porque ele passou orando, naquele momento, ele viu por trás da ação da autoridade romana a mão de Deus movendo a história. Os discípulos que passaram dormindo, ao invés de passar orando, não puderam discernir como Jesus o que estava acontecendo. Tanto é que a ação de Jesus foi uma e a ação dos discípulos foi outra. Eles fugiram, pegaram da espada, tentaram defender, então eles tinham conhecimento da situação, mas não tiveram sabedoria, não tiveram discernimento. Então Jesus passou a noite orando, meditando, enfrentando uma oração difícil, num tempo difícil, e ele pôde discernir a vontade de Deus. Então, por trás da ação humana na história, ele viu a ação do Pai, que era, chegou o momento. E ele, então, reagiu de uma forma. Os discípulos que não puderam discernir, não puderam orar, não puderam meditar, eles reagiram de outra forma. Isso acontece com a igreja também. Muitas vezes, nós passamos mais tempo discutindo, debatendo em assembleia, conversando, decidindo, que não sei o quê, e aí tomamos uma decisão inadequada para a situação. Quando talvez se nós tivéssemos mais tempo para orar, meditar, considerar, e voltar a orar, meditar e considerar, nós poderíamos tomar a decisão correta. Às vezes, por exemplo, a gente acha que é fácil resolver por maioria simples, mas se fosse assim, os 12 espias, os 10 espias ganhavam pela votação, mas Deus veio e disse, o espírito diferente está nesses 2, não nos 10. Então não é por maioria simples. Então, os de formação batista, os de formação congregacional, aqui metodista e tal, que vai tudo na votação, sinto muito. Esses 2 estão certos e os 10 estão errados, e Deus veio em defesa dos 2 e não dos 10. Então, às vezes, a gente acha que a maioria simples assegura a sabedoria. Não é. Às vezes, a gente acha que o conhecimento necessariamente induz a sabedoria. Não necessariamente. Então, esse temor do Senhor é que usa o conhecimento de forma sábia. É o temor do Senhor que faz com que a gente leia a história de maneira correta. Então, é importante a gente colocar não inverter, né, o carro com os bois. Deixa o boi na frente, né? Então, o lugar do boi é na frente, não atrás do carro. Mas a gente, na velocidade, quer tomar decisão rápida para não perder o negócio, para não perder o momento, a gente vai e atropela decisões que depois a gente percebe que não foram boas decisões. É isso. E aí, pastor Domingos, era mais ou menos isso? Dá a sua experiência para a gente aí. O que te brotou pensar sobre isso? Sobre essa questão da oração, da meditação, nesse tempo agora de pandemia? Exatamente isso que o pastor Ziel falou, e aconteceu. A gente viveu uma experiência aqui na igreja, já que você está falando de experiência, né? A gente viveu uma experiência muito interessante nessa pandemia. Quando eu retornei das minhas férias em fevereiro, eu senti no coração que eu não devia planejar. A igreja, eu sou uma pessoa muito organizada em termos de planejamento, né? Eu gosto de planejar, né? Eu gosto de definir os passos, de agendar com antecedência, enfim, todo esse movimento que tem que estar relacionado a controle, né? A organização, mas se ele vai para o extremo, ele entra na questão do controle, né? Então, mas quando a gente voltou esse ano, eu senti muito forte de Deus, de que a igreja ela precisava fazer algum tipo de mudança, de transição, que seria muito radical para a gente, e eu não sabia exatamente o que fazer. Então, quando eu cheguei, eu falei, irmãos, Deus tocou no meu coração para que a gente não planejasse nada,
Os irmãos estranharam, a igreja, quando a gente fala esse tipo de coisa, a igreja pensa logo alguma coisa do tipo assim, será que o pastor está querendo ir embora, né? As pessoas estranham você não querer planejar. E eu falei assim, não, eu não quero fazer nada se eu não tiver certeza de que é isso que Deus quer que a gente faça. E aí nós entramos numa campanha de 40 dias de oração, um clamor, clamando a Deus para que Ele dissesse para a gente o que Ele queria de nós. E nessa campanha, nós definimos que iríamos para a igreja todos os dias. A gente não tem culto todos os dias, né? Inclusive, a gente trabalha em células, então a gente tem muita atividade que acontecia nas casas, né? E hoje está acontecendo virtualmente. Mas a gente parou as células, a gente parou tudo, a gente ia para a igreja todos os dias para orar, para buscar a face do Senhor, para estar junto. E aí a gente orava, e eu distribuía folhas e fazia aquele brainstorm, né? As pessoas anotavam as coisas que elas entendiam de Deus que era para acontecer na vida da igreja, aquilo que a igreja tinha necessidade de fazer, ser uma igreja missionária, ser uma igreja que alcançava a comunidade à sua volta. Então a gente estava nesse movimento e veio a pandemia. E aí a pandemia, ela trouxe uma ruptura, mas ao mesmo tempo, assim, uma coisa boa é que a gente não tinha nada planejado, então a gente não cancelou nada porque não tinha nada planejado. Então, assim, eu vejo que a igreja, ela precisa viver essa experiência. Claro que oração não é só um tempo em que você vai para um cantinho e ora. Então vamos orar. Aí você vai para um cantinho ali, reúne os irmãos, dá a mão e ora. Não, oração é vida, oração é relacionamento. O problema é que se a gente não põe as coisas na nossa agenda, a gente não faz. Nós somos o povo de agenda. E aí existe essa agenda de meditação e oração na sua vida? Existe essa agenda de encontro com Deus na vida da igreja? Porque ele diz assim, eu oro todo o tempo, eu falo com Deus todo o tempo. Desculpa, irmãos, mas isso é uma grande mentira. Porque ele diz assim, não, eu estou orando enquanto eu estou no ônibus indo para o trabalho. Tá mesmo. Percebe? A gente diz que estabelece com Deus um relacionamento contínuo através de uma vida de oração, mas a verdade é que isso acaba sendo uma desculpa para quem não tem tempo para ter uma vida de oração. Né? Então, Diogo, eu vejo que esse é um grande desafio para nós pastores, né? Para a gente e quanto mais jovem o desafio é maior, porque a gente tem mais vigor e mais vontade de fazer, de realizar, e menos intenção e tempo de reflexão. Eu acho que esse é um grande desafio para a igreja de hoje, a igreja que olha e diz assim, Deus tem algo especial para realizar nesse tempo com a nossa igreja. E se a gente precisar fazer as mudanças que forem necessárias para que essas coisas que Deus quer realizar hoje aconteçam, a gente está disposto a fazer. Tá, mas como é que a gente está disposto a fazer? A gente está disposto a fazer porque nós ouvimos com clareza que é isso que Deus quer. Agora, a gente é muito Marta, né? A gente é muito Marta. A gente está ocupado. Tá errado estar ocupado? Não, Marta estava ocupada. Tinha gente para receber, discípulo com fome, aquela coisa toda, né? Mas ela olha para a irmã e diz o quê? Aliás, ela não olha para a irmã, ela olha para Jesus, né? Senhor, desculpa te interromper, mas dá para chamar a minha irmã para me ajudar aqui na sala, que ela fica sentada aí, aqui na cozinha, que ela fica sentada aí enquanto eu estou trabalhando? Então, olha só, a visão do que é trabalho, a visão do que é o movimento certo a ser feito naquele tempo, para Marta era um, e para Maria era outro completamente diferente. Então, assim, o tempo para Maria era o tempo de presença de Deus. Porque a partir daquele tempo de presença de Deus, ela vai entender o que é o tempo de ação. O tempo para Marta é o tempo de ação, tendo diante de si a presença de Deus. E nós somos essa igreja que se movimenta diante de um Deus de braço cruzado, olhando, dizendo assim, gente, legal isso que vocês estão fazendo. Desculpa, só não é o que eu quero, mas tudo bem, é bem legal esse movimento de vocês, esse movimento interessante, esse movimento de vocês. Só não era bem isso que eu queria, não, mas tudo bem, já que vocês... Então, tem, Diogo, acho que esse é um grande desafio. Ainda mais porque é isso, né? Eu vejo da questão do tempo, é a qualidade desse tempo, né? A qualidade.
que se foi, né? Que se foi porque se tornou errado você não fazer nada, né? No sentido de que, é como você falou, não é não fazer nada, né? É fazer alguma coisa, é orar, é fazer alguma coisa, mas é muito difícil, né, a gente separar esse tempo com essa qualidade. Fala, pastorzinho, por que é tão difícil, pastor? Pelas distrações do nosso coração, né? A gente alega muito. Tem um autor chamado Thomas Kelly. Thomas Kelly, um filósofo, professor de Nova York, Quaker. E ele, então, escreve um texto chamado A Simplificação da Vida. Está em português esse livro dele. A editora Palavra traduziu. Então, nesse livro ele explica que ele, tentando ter uma vida de oração mais consistente, ele resolveu, então, deixar Nova York e mudar para uma ilha do Pacífico. E ele foi, então, para um lugar calmo, uma ilha do Pacífico, e quando ele chegou lá, ele continuava não tendo tempo para orar. Ele descobriu, então, que ele estava dando explicações erradas para a sua falta de tempo. Ele disse que a agitação maior não era externa, era interna. Então, e ele usa, então, a experiência Quaker dos consensos. Ele diz, assim, que dentro da gente existem muitos eus brigando. Tem o eu pai, o eu filho, o eu esposo, o eu cidadão, o eu pastor, o eu crente, o eu vizinho, o eu professor. Cada um deles ficou gritando dentro de mim, querendo a prioridade da minha agenda. Ele diz, a gente precisa acalmar esses eus para que esses eus entrem em acordo, entrem em consenso. Ele diz que esse processo de fazer com que esses muitos eus que estão lutando dentro de nós para ter predominância na agenda chegar a um consenso é por meio da oração. Então ele diz, por meio da oração, na vida de oração profunda, nasce um sim ou nasce um não, mas como fruto dessa oração. Ele trabalha, então, o método Quaker de tomar decisões pelo consenso. Ele vai trabalhando, então, nesse... Então, ele diz, nós apresentamos explicações falsas. A gente sempre coloca no externo a razão pela qual o nosso interno está tão confuso e tão agitado. Ele diz, não, o problema é interno. Nós não amamos a Deus o suficiente. Se nós amássemos a Deus o suficiente, esses eu se ajustavam. Então, é uma falha de amor expressa na nossa desorganização. Então, esse é um bom texto para ler, Thomas Kelly, A Simplificação da Vida. Opa, vamos anotar aí, está anotado já aqui, porque exatamente, né, hoje se fala, tem um texto atual de não sei se ele é cristão, não lembro o nome do autor, é um livro que chama-se Essencialismo, né? E aí quando você começa a entender o conceito de que ele fala o seguinte, se você não fizer a sua agenda, se você não escolher a sua prioridade, outros vão escolher para você, alguém vai escolher. Né? E ele fala que a gente transformou a palavra prioridade no plural, prioridades, né? Quando na verdade o que o pastor já falou da questão de amor, prioridade tem que ser uma, né? Prioridade, né? Aquilo é para você investir o seu tempo, fazer a sua agenda. Então essa eu creio, concordo, eu acho que é encontrar esse lugar. Tem um livro de um autor cristão chamado Charles Hummel, chama-se A Tirania do Urgente. Esse é um autor cristão também, é muito, muito bom. Esse é fácil achar. Não sei se foi a Mundo Cristão ou a editora Vida Nova que publicou, mas chama-se Charles Hummel, A Tirania do Urgente. Ele trabalha essa questão entre a prioridade e as urgências. Como é que a gente vai lidando com essas coisas? Então, como é que vocês trabalham a experiência de vocês assim, no ambiente da igreja? Porque eu não sei, é bom falar com pessoas que vocês têm realidades diferentes da nossa aqui, né? Aqui, isso é muito latente para a gente, né? Muitas urgências. A igreja nasceu, foi crescendo, né? Aqui é a comunidade local, teve um período de muito crescimento, alguns anos atrás, e aí as urgências aumentam. Né? São muitas urgências. E aí você tenta criar uma estrutura para atender as urgências, mas não consegue, como o pastor Domingos falou, ter esse tempo de qualidade para discernir, para tomar decisões. Né? Como é que é a experiência de vocês assim dentro da igreja sobre essa questão das urgências? Que atravessa o tempo. Atos 6, quando tem a instituição dos diáconos. Isso. O que aconteceu? A igreja cresceu e quando a igreja cresce, os problemas também crescem. Isso é inevitável. Aliás, se você é fiel a Deus no pouco problema, a gente coloca sobre muito problema, né? Porque sempre cresce em problema, não tem jeito. Igreja não tem jeito de diminuir problema, só cresce. Isso é bom sinal. Mas o que aconteceu é que as viúvas não estavam sendo atendidas adequadamente. Então, os apóstolos podiam dizer assim, deixa que a gente vai matar isso no peito aqui. Afinal de contas, é a nossa responsabilidade apostólica.
Mas o que eles fizeram foi o seguinte: não, olha, vocês vão ter que agora instituir diáconos. Nós vamos nos manter naquilo para o qual nós somos chamados. Nós somos chamados para a oração, para a palavra. Então nós vamos cuidar daquilo que nós somos chamados. Mas a igreja vai ter que escolher agora homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas. Dá os critérios, e diz assim, que essa decisão pareceu bem a todos, diz o texto. Então, às vezes, a gente corre o risco na igreja de sermos vítimas do nosso êxito. A igreja cresce, e ao crescer a igreja, as demandas também crescem, e se nós não delegarmos essas responsabilidades, nós vamos sufocar e podemos destruir aquilo que fazia a igreja crescer. Então, o crescimento se torna um inimigo, porque faz... É como se você, por exemplo, pegasse aqui, vou entrar um pouco na física aqui na área do pastor Domingos aqui. Vamos imaginar aqui, todo dia de manhã eu tenho que regar aqui as plantas no jardim. Então, eu tenho a pressão da água que sai na ponta da mangueira. Mas se eu fizer vários furos ao longo da mangueira, eu vou alterar essa pressão da água. Vai sair diferente lá na frente. Então, quando eu tenho uma mangueira só para fazer muita coisa, e fizer muito furo, eu vou afetar a qualidade da pressão da água. Vai sair um pinguinho lá na frente. Então, eu tenho que aprender a delegar e preparar pessoas para poder que o crescimento da igreja implicar no maior suporte para dar o apoio. Se a gente quiser assumir toda a responsabilidade, é como a minha mãe dizia, né? Abraçar o mundo com as pernas. Não dá certo. Não vai dar certo. A gente vai se sufocar. 24 horas não vão ser suficiente. E aí a gente cai naquela coisa que acontece com os líderes, que chama da síndrome do esgotamento, o burnout. Então você se esgota, porque você... É como se pegasse uma vela e ao invés de acender uma ponta, você acende as duas. E aí, quando acende as duas, você queima rápido a vela, porque você acendeu os dois lados. Então, é importante saber que todos os cristãos recebem dons do Espírito Santo, todos são chamados para servir, e nós temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, essa é a teologia bíblica de liderança. Chamado ao serviço, capacitado pelo Espírito Santo, e todos nós somos sacerdotes, segundo 1 Pedro 2,9. Então, o sacerdócio universal, os dons do Espírito Santo e o chamado a servir é o que dá a base da teologia bíblica de liderança. Então, e isso não é só função para o pastor, para os pastores da igreja. Isso é função para todo membro da igreja. Então, se cada um fizer aquilo que o Espírito Santo lhe pede para fazer, você divide a carga e aí torna possível. De outra forma, todas as bombas já têm um lugar certo. Gabinete pastoral. É para lá que cai o negócio. Fala, pastor Domingos. É exatamente isso, né? Exatamente. E esse é o grande desafio, porque a igreja, ela foi instituída com base nesses 3 pilares que o pastor Ziel falou, só que nós vivemos, nós conhecemos isso na teoria, mas nós não praticamos isso. Quando a gente fala de sacerdócio de todos os santos, né? Quando a gente fala de uso de dons espirituais na igreja, a gente fala disso, a gente lê isso, a gente faz teste de dons, a gente estuda isso, mas quando é que a gente coloca em prática? E por que isso? Porque a ação prática disso, ela não é uma ação simples, ela é uma ação dolorosa. E ela é uma ação dolorosa muitas vezes, ou principalmente para o líder. Esse exemplo que o pastor deu, um exemplo muito claro para os discípulos, né? Quando os apóstolos, quando eles entenderam, eles tinham de forma muito clara o que era o chamado deles, qual era o ministério deles e o que eles deviam fazer. Então, quando eles olham aquela situação caótica, eles dizem, realmente essa situação é caótica, mas essa situação não é uma situação em que a gente vai botar a mão, porque não cabe a nós deixar de fazer aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a nossa missão, para fazer isso, que é uma situação difícil e importante. E nós, pastores, às vezes não sabemos fazer isso. A gente não sabe dizer, olha, isso é muito importante, isso precisa ser resolvido, mas isso não vai ter a minha mão. Porque existem pessoas na igreja que têm um dom e vão resolver isso de uma forma muito melhor do que a minha. Então a gente tem que ter humildade, muitas vezes, para dizer isso, olha, irmãos, eu não vou fazer isso, não é porque eu não quero fazer,
É porque se eu botar a mão, eu não vou chegar nem perto de resolver como o irmão fulano vai resolver. Porque o que eu conheço dele, e aí é o pastor que conhece a sua igreja, o que eu conheço dele, eu sei que se ele tiver a autoridade para resolver, ele vai resolver. Ele vai fazer. Agora, esse não é um movimento de estalar o dedo, né? Esse é um movimento que leva tempo. Por quê? Porque as pessoas precisam entender a autoridade espiritual que elas têm, porque elas possuem o mesmo espírito que o pastor possui, entender que elas possuem o mesmo espírito que o irmão possui, e por isso ela precisa, dentro dessa visão de corpo, exercer o que está nas mãos dela para exercer, porque se ela não fizer isso, o corpo fica doente, o corpo padece, o corpo não se movimenta, né? É como se eu quisesse andar daqui onde eu estou para a porta e o meu pé dissesse, não vou. Aí o outro pé diz, não, mas a gente tem que ir para lá. Para ali é o caminho da cozinha, o estômago está dizendo, mandando mensagem para o cérebro, está na hora de comer. Mas o pé diz, não vou, não saio daqui. E aí a gente tem um problema. Então, assim, ele que tem uma função que é predominante para que a gente se movimente, simplesmente decidiu não se movimentar. E aí o corpo todo padece. Então, assim, a igreja, ela vive essa realidade. E aí eu volto para esse tempo que a gente está vivendo, que ele empurrou a gente para essa definição do que é ser igreja. Porque, assim, se ser igreja era um movimento de sair de casa no domingo para ir ao templo adorar ao Senhor, acabou a igreja. Né? E aí veio uma crise, porque, assim, peraí, eu não tenho mais aquele lugar onde eu chorava, onde eu clamava, e aí eu não tenho mais a igreja. E agora, como é que todo mundo acessa ao pastor? Né? Para alguns casos, pode dizer, ficou até mais fácil, todo mundo manda o WhatsApp. O WhatsApp, é isso que eu ia falar. Fica com aquela Você lista perguntou gigante aí, de WhatsApp. eu lembrei na hora do WhatsApp. O WhatsApp, né? Aí fica com aquela lista gigante de WhatsApp de pessoas para você orar, para você atender, para você resolver. Quando, na verdade, outras pessoas poderiam estar fazendo também isso. Então, eu vejo que o movimento que a gente está vivendo hoje é mais uma vez uma oportunidade para que a gente entenda o que é ser igreja, o que é ser corpo, o que é exercer os dons dentro dessa igreja, o que é autoridade na igreja. Né? Então, e aí entra uma outra crise, né? Bem, peraí, se não tem mais o templo, se não tem mais o lugar de onde eu prego, se eu não tenho mais a expectativa de cumprir o meu chamado, qual é o meu papel como pastor dentro dessa igreja? O que eu faço agora? Será que vão descobrir que não precisam de mim para ser igreja? Né? Quando, na verdade, óbvio que precisam, porque cada um tem o seu dom. Isso, eu não posso cortar o meu pé. Precisam para quê, né? Acho que essa é que é a grande pergunta, né? Que a gente precisa ir respondendo, né? E respondendo até para a gente mesmo, falo como pastor, né? Sim. Precisam para quê, né? Há um tempo para um propósito, né? Determinado, né? Então, para quê, né? Para quê? Exatamente. Se o pastor não for essa pessoa, né? Que tem essa lucidez, né? Que tem essa cabeça nessa mesma frequência, vamos dizer assim, né? Desse tempo eterno, desse tempo oportuno, quem vai ter essa cabeça? Essa é uma pergunta que eu fico me fazendo. Tem um livro muito bom que pode ajudar nesse processo de ajudar os pastores e líderes da igreja a se preparar para essas etapas, que chama-se Liberando a Hora e a Vez dos Leigos, Paul Stevens. Paul Stevens foi meu professor lá no Canadá e ele trabalha muito a teologia dos leigos na igreja. Então, foi publicado pela BU Editora, chama-se A Hora e a Vez dos Leigos, Paul Stevens. Esse é um livro excelente. Também tem um outro dele que chama-se Os Outros 6 Dias, que a editora Ultimato publicou. Eu fiz o prefácio, inclusive, desse livro. São livros que ajudam a liderança da igreja a entender como cada pessoa da igreja capacitada pelo Espírito Santo é chamada a desenvolver o seu dom no contexto da igreja. E aí é como na orquestra, né? Se todos os músicos da orquestra tocam o seu instrumento, o som fica lindo. Agora, se o maestro tiver que tocar o trombone, o bumbo, o piano, o violino, ele não consegue tocar tudo ao mesmo tempo. Então, você tem o maestro, mas cada um na mesma partitura, com a mesma música, no mesmo andamento, com a mesma harmonia,
tocando a mesma obra, todo mundo toca bonito, mas cada um tocando o seu instrumento e o maestro fazendo, o instrumento dele é a batuta. Ele toca fazendo a orquestra funcionar. Agora, se ele tiver que correr para fazer o som de cada instrumento, correndo no palco, para poder soprar cada. Sopra um lado, taca aqui, ele vai tropeçar nos instrumentos, vai cair e vai ser uma tragédia. Vai ser mais um pastelão do que um concerto, né? Aliás, não vai ter concerto, esse concerto, né? Então, e isso me remete, pastores, assim, algo que eu queria perguntar para vocês. A gente tem experimentado e tem, como o pastor Ziel citou o texto de Atos, a gente tem feito um estudo de Atos aqui semanal desde janeiro de 2019, ou seja, quase 2 anos já, né? Janeiro do ano passado. Estamos agora em Atos 21, finalmente. Estamos aí. No tempo Cronos a gente está um pouco lento, mas eu creio que é o tempo oportuno. E essa decisão do capítulo 6, ela não é uma decisão que tenha uma coisa a ver com o tempo de amadurecimento? Assim, existe, como igrejas, essa pergunta que eu quero fazer. Porque ali, no entanto, até aquele momento não era necessário isso, né? Era uma coisa mais juvenil. Mas tomar esse tipo de decisão em relação ao tempo não é um amadurecimento comunitário? A comunidade, ela amadurece? Vocês acham que ela amadurece? E para dar esse espaço, como uma fruta, né? Ela tem um tempo de amadurecimento. A comunidade também, ela chega coletivamente, né, a um amadurecimento para tomar esse tipo de decisão. E discernir esse kairos, esse tempo. Agora é o momento da gente delegar, agora é o momento da gente servir, de ressignificar alguns conceitos. Isso é um processo de amadurecimento? E essa é a principal tarefa do pastor. A tarefa do pastor é fazer amadurecer os membros da igreja. É fazer como a minha mãe fazia, pegar a banana verde no quintal de casa, metia no jornal e botava no forno. Porque a banana enrolada no jornal, no forno, ela madurava mais rápido, né? Então a gente tem que pegar os bananas da igreja e meter no jornal e jogar no forno. Apagado. Não bota fogo no forno, não, apagado, né? A gente tem que ajudar os irmãos a amadurecer. Essa é a função do pastor, a fazer o povo amadurecer. Na fornalha de Daniel, pastor? Não acende o fogo, não. Né? Não abre o gás, não. É só meter o jornal em cima e deixa lá quietinho que vai amadurecer, entendeu? Mas é a função. A função do pastor é basicamente essa. Produzir esse amadurecimento. Como os pais fazem com seus filhos. Nossa função como pai é permitir que os nossos filhos amadureçam. A gente quer que eles cresçam para autonomia. Imagina se meu filho com 33 anos, lá do outro lado do mundo, ligar para mim agora, perguntando para mim, pai, com que roupa eu vou na igreja amanhã? Eu vou dizer, que trabalho que eu fiz aqui? Então, se meu filho morando do outro lado do mundo, aos 33 anos, não sabe escolher uma roupa para ir para a igreja, tem alguma coisa errada com a minha educação. Então, mas será que todos os pais querem isso para os seus filhos? Deveriam, né? Porque o pai infantil infantiliza o filho, né? Pois é. Eu tenho, como eu disse, a gente tem sido uma igreja que trabalha com células, né? Eu não gosto de dizer visão de células, porque a visão da igreja, quem deu foi o Senhor Jesus Cristo, né? A gente trabalha com a estratégia de células, né? Mas um livro que eu li recentemente, já até estudar aqui, que é o pastor Roberto Botrel, que fala sobre multiplicação, ele traz para nós um entendimento talvez bem prático, né? Que é o entendimento de que a igreja, ela é um organismo vivo. E o organismo vivo, ele é um organismo em movimento. A gente tem uma tendência a desejar encontrar um ponto de relaxamento. O que é o ponto de relaxamento? O ponto de relaxamento é quando eu sei fazer as coisas. Então, agora, beleza, agora eu sei fazer. Isso aqui eu controlo, isso aqui eu domino, então eu posso caminhar dessa forma. O problema é o seguinte, a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo, ele vive fases, e essas fases, elas não podem ser totalmente controladas. Eu desenvolvi uma pesquisa, né, quando eu estava estudando ainda lá, fazendo minha tese, e eu sou físico, né? A minha tese era na área de engenharia elétrica, né? Mais precisamente eletrônica. Então, a eletrônica, ela tem uma característica que é o seguinte, você faz as medições e se eu meço 5 volts ali, tem que continuar sendo 5 volts. Se eu medir a intensidade da onda de rádio que tem que chegar lá para o pastor poder ouvir o radinho dele,
aquela onda de rádio vai continuar chegando naquela intensidade se os meus equipamentos estiverem trabalhando perfeitamente. O problema é o seguinte, eu trabalhava com um sensor que era um sensor biológico, era um sensor para medir quantidade de bactéria em água. Então, era uma equipe multidisciplinar. Então, da minha parte, quando eu testava o meu sensor, ele dizia lá, beleza, olha, eu fiz o teste aqui com as minhas amostras que eu tinha de água de calibração e o teste dá certinho. Quando a gente ia medir no organismo vivo, a coisa não funcionava. E às vezes funcionava, e às vezes não funcionava. A gente falava assim, peraí, mas o que está vendo com essa bactéria? Ela não está com fome, ela não está comendo, e a gente não consegue medir. O organismo vivo, ele não obedece às leis da eletrônica. Ele é vivo. Então, a dinâmica da medição do experimento era completamente diferente. Então, o nosso anseio por encurtar o tempo, que tem a ver com a dinâmica aqui do tema, né? O nosso anseio por chegar a um resultado, a ideia do sensor, a gente precisava fazer uma medição de concentração num tempo mais curto, porque levam-se dias para se identificar essa bactéria. Então, a gente falava assim, não, a gente consegue aqui, a eletrônica mostrava, ali em 40 minutos a gente vai conseguir detectar. Quando a gente ia para a vida prática, medindo na bactéria, levava 1 hora, levava 2, aí no outro dia levava 30 minutos. Peraí, o que está acontecendo? As bactérias de ontem tinham mais fome do que as bactérias de hoje. Percebe? A igreja, ela é um organismo vivo. Então, a dinâmica que o pastor desenvolve na igreja hoje, não necessariamente vai ser a dinâmica que vai servir para a igreja de amanhã. Não necessariamente. Mudam, né? Ela muda. E quando a igreja cresce, muda mais ainda. Então, quando os apóstolos tomam aquela decisão, eles estão vivendo uma situação que era uma situação daquele momento. Hoje, talvez você não precise de pessoas para cuidar só de órfãos e viúvas. Você tem uma demanda absurda de pessoas com necessidades completamente diferentes daquele tempo, mas continua sendo gente, continua sendo pessoa, continua precisando de Cristo, continua precisando ser amada. E agora, como é que a gente faz? Agora a gente faz dentro da realidade da nossa comunidade. A gente tem uma usina aqui do lado, a gente tem uma comunidade de pescadores. Você entende a realidade da sua comunidade, que é a realidade de hoje. Mas agora, daqui a alguns anos, você vai dizer assim, e a gente tem uma comunidade de youtubers sofrendo das tensões da vida de um youtuber. Ele falou assim, e agora? Há 5 anos atrás isso não existia, mas agora existe. Então, a igreja, ela precisa estar conectada com Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus não é pego de surpresa. Para Deus não tem essa coisa de, essa comunidade, e agora como a gente age? Não. Como assim? E agora? Agora é uma palavra que remete a tempo. É verdade. Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele sabe como fazer, ele sabe o que fazer. Então, a igreja que entende o valor dos dons, em que cada pessoa percebe que ela é importante nesse movimento da igreja, ela se torna uma igreja que está sempre disposta a mudar. Porque, na verdade, mudar é se ajustar para continuar cumprindo o propósito. Então, é uma igreja que conhece o seu propósito e ela faz os ajustes que forem necessários para cumprir o seu propósito. A questão é, a igreja conhece o seu propósito? Meu pai contava uma história na igreja onde ele pastoreava, que um dia o pastor disse que ia fazer um culto de sepultamento de uma pessoa muito importante. E aí, quando as pessoas chegaram na igreja, tinha um caixão na igreja aberto no meio do templo lá, e o pastor disse, essa igreja morreu, nós vamos sepultar essa igreja. Eu quero que vocês façam uma fila e olhem aqui no caixão para ver a igreja morrendo. E aí as pessoas passavam pelo caixão, e quando passavam pelo caixão, ficavam em prantos, E todo mundo que vinha atrás queria saber, né, quem estava dentro do caixão. E meu pai disse que o pastor colocou um espelho dentro do caixão, então quando a pessoa passava, via a cara dele lá, essa igreja que está morrendo aqui, né? Porque a igreja parou no tempo, parou de perceber o novo momento, né? Então, assim, é você o responsável pela morte da igreja, está vendo? É você que está morrendo aqui, né? Então, é uma maneira... eu não sei se o papai falou isso que era mais real ou se ele inventou esse negócio da cabeça dele. Mas ele contava essa história lá e eu ficava sempre imaginando um caixão com espelho dentro. Mas nunca testei na igreja se funciona, mas ele falou que lá funcionou. É isso mesmo. É um grande desafio isso, né? Porque é isso que vocês falaram. Ao mesmo tempo, você amadurecer
sem ceder às pressões da pressa, da velocidade e da acomodação. Nem da acomodação e nem pressa. Nem acomodação, nem pressa. É esse caminho. Não pode tirar o bolo antes do forno, né? Minha mãe, quando fazia bolo, ela abria o forno assim, pegava um fósforo, um palito de dente e ficava apertando na massa assim para ver se o bolo estava bom para poder puxar, né? Então, se você tirar o bolo antes, sai cru. Se você deixar muito tempo, queima. Então, você tem que tirar o bolo no tempo certo, nesse tempo kairos, o tempo oportuno para a saída, entendeu? É isso mesmo. Nesse caso, tem que acender o fogo do gás para botar o bolo para queimar lá. Tem que acender. Se for o bolo dos bananas... É isso, o bolo de banana. Se a gente quer que a igreja cresça, né? Se a gente quer que a igreja cresça, que a igreja amadureça, essa visão do filho, ela é bem propícia, né? Eu estou aqui em casa agora e a minha filha tem 9 anos, viu o pastor falando aí dos filhos de 33 anos, eu falei assim, estou começando a minha estrada. A minha filha tem 9 anos. E ela agora pegou ali o DVD, não sei se o pessoal sabe o que é isso, ela pegou, ela pegou o CD, né? Ela pegou o CD, que também já quase não existe, e estava assistindo ao CD do aniversário de 1 ano dela. E aí ela disse assim, ela viu um monte de brinquedos, gente pulando, ela falou assim, eu quero voltar no tempo, eu quero aquela festa ali, eu quero voltar para poder pular. E aí eu disse para ela assim, filho, o problema é o seguinte, naquela festa a única coisa que você fez foi ficar no colo da gente andando no chão, andando um pouquinho, porque você tinha 1 ano, você não pulava daquele jeito, você não brincava daquele jeito. A gente tem essa dificuldade com o tempo, né? A gente olha para trás e diz assim, eu quero voltar para vivenciar aquilo ali, mas peraí, mas se você voltar, você não vai ser a pessoa que você é hoje, você vai ser aquela outra pessoa ali. Então a igreja, ela precisa entender que esse movimento de crescer é um movimento de fases, e as fases são fases diferentes. E como Eclesiastes diz, essas fases não são piores nem melhores, elas precisam ser aproveitadas, elas precisam ser vividas. Precisam ser vividas. Né? Não pode congelar uma fase, cada etapa na sua etapa. Se você congela, você nem vive a fase presente, nem vive a fase futura. Você não pode congelar, você tem que continuar o processo. Continuar. E encarar as mudanças e as lutas que cada fase tem. Isso. Né? O pessoal diz assim, que saudade do meu filho criança, porque agora na adolescência... Não, peraí, não tem que ter saudade do seu filho criança. Você tem que agradecer a Deus que você tem um filho na adolescência, que tem todas as dificuldades da adolescência e todas as alegrias de ter um filho na adolescência. Ele pode fazer coisas hoje que quando era criança você não deixava ele fazer. Então, né? A igreja precisa entender isso. Peraí, não é saudade do tempo que a gente viveu para querer voltar, né? A gente está vivendo essa expectativa de como retornar, né? A igreja vai retornar. Mas, peraí, mas a igreja não vai retornar, porque o tempo não volta. A igreja vai continuar de uma forma que a gente não sabe qual vai ser. Isso. Não é retornar, é avançar, né? É avançar. É isso. E o que acaba acontecendo com a gente é que a gente, quando vê uma coisa dar certo naquele momento, a gente quer sempre reproduzir aquela coisa achando que ela vai dar certo em todos os momentos. Aí a gente congela aquela experiência ali, né? Você congela e fica sempre trabalhando para tentar manter. E aí Deus já está lá na frente e a gente continua ali tentando apertar o botão, já que a gente está falando de tecnologia, né? Tentando apertar o botão, mas o botão não funciona, né? Então, e é para isso que tem que discernir, né, pastor? Discernir. O pé cresce, né? Você não pode colocar um sapato 23 no pé a vida inteira. O pé vai crescendo, então vai ter que mudar. O grau do óculos muda. Meus filhos são míopes, né? O pessoal diz assim, opera que melhora. Mas quando você opera, tira o óculos, o próprio envelhecimento muda o grau da sua vista. Então você vai voltar a usar óculos de novo. Porque não tem jeito, né? É isso. E aí a gente tem que lutar contra isso dentro da gente mesmo, né? Esse desejo sempre de um lugar mais cômodo, sempre de um lugar onde, se a gente começar a tentar manter esse enrijecimento, aí a gente não depende mais do eterno, né? A gente fica dependendo, aí não depende mais da oração. Não, a gente tem a fórmula mágica, a gente já tem a vara de condão. Sim. Então, assim, eu louvo a Deus, né, por isso, por essa conversa. Poderíamos ficar aqui, acho que mais umas 5 horas, mas eu creio que o pastor está cansado. E eu acho assim, nós, né, como igreja, estamos vivendo um momento assim desse tipo de amadurecimento, né? Aqui é a nossa realidade, né? E tem seus desafios, tem suas glórias, seus momentos de acerto,
mas é um desafio muito grande, mas eu louvo a Deus porque a gente está podendo trocar essas experiências, né, e aprender Amém. e partir assim. Aí eu queria agora deixar aberto para suas considerações finais, né, aquilo que vocês gostariam de deixar aí como mensagem para a gente, como igreja, mesmo conhecendo tão pouco, né? Mas tendo até para a igreja do nosso tempo, gostaria que vocês falassem um pouquinho aí para a gente poder caminhar para o encerramento. Tá. Então, eu acho que, como eu sou mais velho, estou mais cansado, vou falar mais rápido, porque Domingos aguenta o tranco. Eu acho que chamar a atenção para o seguinte: muitas vezes, como igreja, nós estamos tão preocupados com aquilo que nós queremos fazer para Deus, que não percebemos o que Deus está fazendo em nós. Então, aquilo que nós fazemos para Ele deve estar em sintonia, deve ser uma extensão daquilo que Ele faz em nós. Então, Amém. é muito importante a gente estar atento e lembrar que aquele que começou a boa obra em nós vai concluir. Mas a pergunta é, o que é que Ele está fazendo em nós? Então, vamos prestar atenção no que Ele está fazendo em nós, para em seguida a gente, como expressão da obra de Deus em nós, da sua graça em nós, o que vai ser feito externamente vai ser a extensão dessa graça de Deus atuando na nossa vida. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em fazer grandes coisas para Deus que a gente não percebe o que Deus está fazendo na gente. E aí, a nossa ação na história é mais uma projeção das nossas ilusões e delírios do que uma expressão de obediência à obra de Deus na nossa vida. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor. Pastor Domingos. Eu gostei muito da palavra que o pastor Ziel deu, tive a oportunidade de participar do culto, e enquanto ele estava meditando na Eclesiastes, o texto que me veio à mente, foi até falado também, foi o texto de Efésios capítulo 5, que fala, né, versos 15, 16, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Por isso, não sejais insensatos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós vivemos dias maus, né? E o segredo de um bom viver é estar atento às oportunidades, né? E discernir oportunidade não é fácil. Mas no início desse capítulo, o apóstolo Paulo diz, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício com aroma suave. Que a igreja ande em amor, que a igreja ande em Cristo. Amém. Porque ela vai discernir, nesse tempo mau, quais são as oportunidades para aproveitar bem o tempo, para remir o tempo, porque esse é nosso papel como igreja, né? E que essas oportunidades surgem individualmente, esse viver em Cristo é de cada um, o exercício do dom é de cada um, e que esse trabalhar de Deus na nossa vida, que nós permitamos, que a igreja permita, esse trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente sirva ainda melhor ao Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aos dois por esse tempo, por esse Cronos, né? Tão extenso hoje, nesse sábado à noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Gostaria de encerrar com uma oração. Pedir agora para o pastor Domingos orar por nós, para a gente encerrar essa conversa tão produtiva. Vamos orar. Deus, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui neste encontro com o pastor Diogo, pastor Ziel, servos do Senhor, que nesse tempo de vida que o Senhor nos deu, estamos buscando cumprir os teus propósitos para a nossa vida e para a vida da tua igreja. Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direção, que o nosso tempo não seja vivido de acordo com o movimento da nossa sociedade, mas que o nosso tempo seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos intervir no movimento dessa sociedade, porque também não podemos sair desse tempo,
fomos colocados pelo Senhor nesse tempo, para sermos a Amém, igreja do Senhor, que traz a presença do Senhor, do Kairos para o Cronos, que é a mão do Senhor nessa sociedade, que é a voz do Senhor para essa sociedade. Que a Igreja Batista Monte Gerizim, como a minha igreja, as nossas igrejas, a Igreja do Pastor Ziel, possam cumprir os teus propósitos nesse tempo. E que sejamos fortalecidos nesse tempo tão difícil, a vivermos uma vida agradável ao Senhor, remindo o tempo, aproveitando bem todas as oportunidades e vivendo na esperança que o Senhor nos dá e na alegria do Senhor, que é a nossa. É em teu nome que nós oramos. Aleluia. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez, tá, gente? Deus abençoe. Quando a gente for colocar no ar, eu aviso a vocês, tá bom? Quero de coração agradecer pelo carinho comigo, conosco aqui. Sintam-se abraçados por toda a igreja. A gente volta a entrar em contato, tá bom? Um bom sábado, Obrigado, um bom descanso para vocês aí. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço para Amém. todo domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.